Cuidado. Nada grave. Esse tema é importantíssimo, né, galera? Eu estava vendo ali, comentando com o Gustavo aqui da produção, sobre as opções que a gente faz, via pergunta também do jovem ali, sobre o trabalho, que está trabalhando com o pai, mas também quer fazer uma outra coisa que dê mais prazer. E eu me lembrei de uma época em que eu estava começando a fazer minhas letras de rap, e ninguém fazia rap no Brasil praticamente, era uma coisa muito incerta. Eu queria tentar gravar um disco de rap. E nem sabia como, não tinha hoje. Hoje a gente tem essa facilidade e até de equipamento. Na época era tudo mais complicado, achar um estúdio, conseguir gravar e tal. E aí a minha mãe, que é jornalista, a maioria aqui da galera mais nova não deve conhecer, mas os mais velhos lembram dela, Belisa Ribeiro, foi uma jornalista que abriu bastante portas assim para as mulheres, foi a primeira mulher a apresentar o Jornal da Globo, teve uma importância assim no jornalismo, na TV principalmente. E ela, nessa época, ela estava indo morar em Nova York como correspondente, e era de jornal impresso, não era nem televisão, eu acho. E ela falou, eu e meu irmão, meus filhos, vamos lá para Nova York, eu vou trabalhar um ano lá, vocês podem escolher uma escola lá, o Tiago escolhe uma escola, você escolhe uma universidade para começar. E eu não tive dúvidas, eu falei, mãe, eu não vou, eu prefiro ficar aqui, porque eu estou com um sonho de gravar um disco de rap, estou fazendo umas letras aí e tal. E aquilo que o Du falou, né, que tem gente que achava ele louco, e ele também achava os outros loucos, e também teve gente que achou loucura minha. E eu falei, não, eu quero fazer isso, e também estava muito empolgado com a possibilidade já de entrar no curso de comunicação social, e eu queria fazer isso em português, que eu também gosto da língua inglesa e tal, mas eu queria desenvolver as minhas duas possibilidades em português. E acabei optando pelo que eu amo e deu certo, né? Então, assim, eu tinha dois caminhos, eu gostava também da ideia de virar jornalista, mas era meio que um lado de garantia e o foco maior no que eu amava mais, que era a música, e acabou dando certo. Eu não estou aqui para falar muito hoje, só comentando um pouquinho antes de convidar o nosso próximo palestrante, que já está preparado. Silvio Meira criou e coordenou o programa de doutorado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco. Foi membro do primeiro comitê gestor da Internet Brasil e presidente da Sociedade Brasileira da Computação. É engenheiro eletrônico pelo ITA, mestre em computação pela UFPE e PhD em computação pela Unikent, do Reino Unido. Atualmente é professor associado da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Silvio, por favor, bem-vindo. Silvio Meira. Beleza, garoto. Deixa o microfone que pega esse aqui. Já tem um aqui. Tá, vai lá. Boa noite já, todo mundo. Não, ainda é boa tarde. Alô, eu sou esse cara que vocês estão vendo aí nesse slide. Esse é meu cartão de visitas digital. Eu deixei de imprimir coisas em papel há bastante tempo. E hoje, por acaso, apesar de ser um engenheiro de computação, eu sou professor numa escola de Direito. Já que a gente está falando de profissões aqui, por que exatamente uma escola de Direito tem professores de computação? Porque uma das coisas que tem na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, é programação para advogados. Programação de computadores, linguagem de programação e desenvolvimento de aplicações web para candidatos a advogados, para pessoas que estão fazendo o curso de Direito. Por quê? Porque cada vez mais, nos tempos em que a gente vive, você precisa entender grandes volumes de dados, fontes de informação, grandes sistemas de informação, dados abertos do setor público e no setor público sobre a iniciativa privada, para você participar de causas complexas e sofisticadas na sociedade de informação, que é onde a gente vive mais ou menos quase o tempo todo. Esse link aqui de baixo é o meu blog,
Esse daqui é de uma rede de desenho de novos negócios que a gente está criando no Porto Digital. Esses lugares aqui são os lugares por onde eu passo. Eu também sou professor associado da Universidade de Harvard. Esse é meu e-mail e esse é meu Twitter. Apareçam lá. E esses slides estão nesse link aqui, se vocês quiserem pegar. 1.drf.ms, OneDrive da Microsoft, 1xyclb maiúsculo R. Captura com seu smartphone e a gente vai em frente. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Eu vou falar 10 coisas bem rapidamente para a gente ter algum tempo para debater aqui depois. Eu vim falar sobre o futuro do trabalho, sobre o futuro das profissões, sobre o contexto do futuro. O futuro é um lugar legal, nós vamos passar, se tudo der certo, o resto da nossa vida lá, né, se a gente não sumir antes, e se o futuro não desaparecer também, que sempre tem essa possibilidade. Mas a gente tem uma certa dificuldade de definir o que é o futuro, além de dizer que são as coisas que estão na linha do tempo, no nosso espaço, e que ainda não aconteceram. Eu tenho uma definição para o futuro, para compartilhar com vocês, que é operacional. O futuro é a execução imperfeita do desconhecido no presente. Então, o futuro é um negócio que a gente vai fazer, a gente não sabe o que é, a gente vai começar a fazer agora, e por fazer agora um negócio que é desconhecido, que a gente vai ter que fazer de qualquer jeito, vai acontecer um conjunto de efeitos que, tecnicamente, em engenharia, a gente rotula de cagada. Então, trazendo o futuro para o presente, essa execução imperfeita do desconhecido agora, a gente vai errar, a gente vai tentar fazer um negócio que a gente não sabe, de uma forma que a gente não sabe, e a gente vai errar. Nesse tentar e errar, a gente vai aprender. E a gente não tem alternativa, porque se a gente não ajudar a trazer o futuro para o presente, outros vão fazer. E a gente não vai ter a possibilidade de tentar e errar, a gente já vai ter que entrar acertando. Tem outra coisa sobre o futuro, que é, ao contrário do que parece para quase todo mundo, que o futuro é uma coisa que vem do passado e passa pelo presente, e aí a gente chega lá porque a gente está preparado, etc. Não é assim que acontece. O futuro vem do futuro. Ou seja, ao invés de ser uma escadaria toda uniforme, que a gente vai passo a passo, subindo de degrau em degrau, até atingir um ponto qualquer, que é onde a gente está agora, no presente, não é bem assim. É assim que a gente conta a história de como a gente chegou até aqui, apesar dela não acontecer assim. Por quê? Porque num ponto do presente qualquer que a gente esteja, existe um número de escadarias abstratas que apontam do futuro para o presente, que representam as diversas possibilidades que a gente tem agora, seja na nossa carreira, seja no estudo, seja nas mudanças tecnológicas, seja nas mudanças de contexto, de políticas, seja nas mudanças filosóficas, seja na mudança do estilo de vida de cada um. O que vai acontecer entre essas múltiplas escadarias que vêm do futuro para o presente, em relação a um ponto de transição qualquer do presente para lá, é exatamente aquela escadaria, ou no mínimo o primeiro degrau de uma escadaria, para a qual a gente reúne gente, forças, foco, competências, energia, dedicação e trabalho, e aceitação de risco, e der o salto. Quando a gente dá esse salto, um certo número de nós chega lá. E por um número de outras razões, inclusive não está prestando atenção na sincronia do 3, 2, 1, vamos gravar alguma coisa, tem uma galera que se perde. Não significa que eles se perderam para sempre. Significa que eles não deram aquele salto em particular. Vai haver outros saltos, talvez de menor risco, ou talvez até de maior risco, que eles vão dar melhor do que a gente, porque eles aprenderam com os erros desse salto. O problema dessa transição aqui é que quando a gente faz isso e chega aqui e vai contar a história, a gente lineariza tudo de novo. A gente diz, olha, a gente fez isso, e de repente a gente fez isso aqui e deu tudo certo, não teve nenhum problema, ninguém se perdeu, e a gente tende a acreditar que essa escada continua igual à escada que a gente vinha antes. Por isso que o futuro é um lugar complicado. É porque a gente não explica para a gente mesmo qual é a dificuldade de chegar lá. O segundo ponto da minha conversa é a gente falar um pouco sobre o que era o futuro no passado, não é? E a minha comparação é com conectividade. Provavelmente todo mundo nessa sala tem um smartphone ou até mais de um. Se a gente está conectado hoje,
como era que as pessoas se conectavam há muito tempo? Tipo assim, há 150 anos. Conectados do passado, no passado. Olha para esse slide. Para você mandar uma carta de Nova York para São Francisco em 1860, levava 30 dias se você mandasse de navio. Tinha que descer a costa atlântica todinha da América, passar pelo Estreito de Magalhães, e quando o navio, vez por outra, vacilava, não passava, né? A carta não chegava, nem tripulação, nem navio, nem nada, e subir pelo Pacífico inteiro e chegar em São Francisco. Se você mandasse de diligência, né, de carruagem, e os índios concordassem, chegava em 23 dias. E um empresário do setor de carruagens achou que tinha uma solução para esse problema e fez uma proposta de valor em abril de 1860, chamado Pony Express. O que era que o Pony Express prometia? O que todo startup promete hoje: mudar o tempo e diminuir os custos. E ele prometia literalmente 10 dias para São Francisco. Como? A cavalo. Você mandava as cartas num vapor até um lugar chamado St. Joseph, no Missouri. Daí por diante, um cara sentado num cavalo com uma série especial corria entre 147 estações que tinham daqui até Sacramento, na Califórnia, onde a carta mudava para um vapor de novo e descia até São Francisco, porque tinha um serviço diário de vapor até lá. E esse cara corria uma dessas estações, trocava o cavalo, corria outra desses caminhos entre estações, e aí trocava ele e o cavalo, entregava a sela para um outro cara, e assim por diante. Esse caminho, obviamente, não era um caminho trivial, tá certo? E o Pony Express precisava de experts para fazer esse caminho. E aqui está um trabalho do futuro no passado, que era cavaleiro do Pony Express. Está aqui, Pony Express precisa pessoas jovens, magérrimas, skinny, e espertas. Tá certo? Essa parte aqui de baixo diz o seguinte: não pode ser maior de 18 anos, ou seja, era trabalho infantil, tem que ser um cavaleiro muito bom e tem que estar disposto a arriscar a vida todo dia. Certo? Isso é um trabalho massa. A terceira condição era o seguinte, ó: nós preferimos órfãos, que é para não ter família para reclamar. E, finalmente, a gente paga $25 por semana, que era $100 por mês. E isso era uma oportunidade fantástica. Sabe por quê? Porque o salário médio nos Estados Unidos, para uma pessoa que não fosse alfabetizada nessa época, era $5. Ou seja, eles pagavam 5 vezes mais para você correr o risco e enfrentar intempéries, bandidos e índios, e um caminho, em parte, pouco explorado, para entregar cartas de um lado a outro dos Estados Unidos. Está aqui a única foto que sobrou dessa galera, e esse cara daqui está junto com um índio amigável, por sinal, que ele encontrou no caminho, porque se não fosse amigável, a gente não tinha foto. Em maio de 1860, um mês depois de começar esse negócio do Pony Express, o Congresso americano autorizou as verbas para a construção do telégrafo costa a costa nos Estados Unidos, e a construção começou imediatamente no caminho do Pony Express. Os empreendedores do Pony Express, com sua visão de futuro, tinham achado um caminho de menor esforço entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos, e o que essa placa aqui é uma placa de cobre pintada, o que ela mostra, na realidade, é o cavaleiro do Pony Express passando e o pessoal montando a linha de telégrafo. Em 1860, começando em maio, junho de 1860, essa linha de telégrafo conectou os Estados Unidos costa a costa em 1 ano e poucos meses de trabalho. 1 ano e 3 meses, né? Parece obras que a gente vê no Brasil. 1 ano e pouco, os Estados Unidos estavam conectados. O que foi que aconteceu com o Pony Express em novembro de 1861, há 150 e poucos anos? Fechou no dia seguinte. Foi fantástico enquanto durou, por 1 ano e 2, 3 meses, mas morreu. Por quê? Porque o telégrafo se uniu nesse ponto aqui, em Salt Lake City. Esse foi o primeiro telegrama enviado, telegrama sem nenhuma cerimônia, de um engenheiro que estava montando a linha para o presidente da companhia, dizendo o seguinte: a gente completou a linha, venha para o escritório ver. Não é? Simplesmente uma notícia como outra qualquer. E a partir daí, comunicação costa a costa nos Estados Unidos passou a ser instantânea por um preço 10 vezes menor do que o preço do Pony Express.
O que isso quer dizer para a gente aqui, nessa sala, para o nosso futuro, para a nossa preparação, para o nosso trabalho? É que quando a gente não está mudando o mundo, o futuro sempre chega de surpresa. Se você não está trazendo o futuro para o presente, vez por outra, quase sempre, o futuro chega de surpresa para você e de uma maneira dramática, a ponto de mudar tudo que você estava fazendo, inclusive suas oportunidades de desenvolvimento pessoal no tempo e espaço que você estava e arrasar todo o seu investimento. Isso não é um problema, isso é um contexto e ele acontece sempre. A gente só tem que estar olhando para as oportunidades e para as possibilidades e para as mudanças ao nosso redor o tempo todo. Se a gente voltar para o presente, qual é que é a história do futuro, de uma certa forma, olhando para o que aconteceu no passado e continuando para o presente de maneira descontínua? Se a gente olhar para as ondas de inovação que vem acontecendo há alguma coisa como 250 anos, mais ou menos, desde 1780, 1770 por ali, tem uma primeira onda de inovação radical que é a de mecanização, que pegou, por exemplo, e criou os teares não manuais, os teares movidos à força humana, mas automáticos. Eles tinham um programa automático do que tecer. Você tem uma segunda revolução de inovação radical, que é, obviamente, do vapor e das ferrovias. Essa daqui, até causada por essa, e com o vapor tirando a força humana do processo de automação das fábricas. De repente, você tinha geração de energia a vapor para automatizar o movimento das máquinas que eram operadas por humanos. No começo do século passado, tem uma onda de inovação de eletricidade, que iluminou tudo, né, de repente, ou demorou décadas para iluminar tudo nos lugares onde a economia era muito mais desenvolvida e demorou séculos para iluminar outros lugares. E eu estou dizendo séculos porque a eletricidade na prática começa antes do ano 1900. E a gente ainda tem 1,5 bilhão de pessoas sem energia elétrica no planeta Terra, 1 bilhão delas na África, não é? Então ainda não chegou para todo mundo, de repente pode levar séculos, né? Começou no 19, no 21, ainda tem gente que não tem. E obviamente a revolução do motor à explosão. Essas duas coisas estão se conectando hoje e gerando o carro elétrico. O carro elétrico é a combinação de eletricidade com a ideia de motor para você aumentar a mobilidade humana de maneira dramática, né? Leva muito tempo também para, às vezes, duas dessas revoluções se encontrarem. O que não é o caso dos 3 exemplos que eu vou usar agora. A onda de inovação de eletrônica do fim da Segunda Guerra Mundial se tornou dramaticamente presente no mundo a partir da década de 60 e 70 e habilitou uma onda de inovação de software, programando a eletrônica digital para criar dispositivos físicos multipropósito a partir de um dispositivo básico, comum, que era um tijolo eletrificado, né? E isso possibilitou a revolução das redes. A combinação de eletrônica digital, software e redes possibilita uma revolução de sistemas em rede. Todos os apps que a gente usa, todos os sistemas que a gente tem à disposição, na realidade, eles existem por causa de eletrônica digital altamente compacta e muito barata, muito mais barata do que ela era há 50 anos, por causa de software, por causa de redes que criam esse efeito de sistemas em rede. Se a gente olhar isso aqui num timeline de 100 anos, numa linha do tempo de 100 anos, né, eu nasci aqui, ó. Eu não pretendo morrer antes daqui, então eu estou me dando mais uns 40 anos de vida. Se eu olhar para o meu tempo, o que eu fiz na graduação? Eu fiz eletrônica, eu fiz mestrado em redes, eu fiz doutorado em software, e meus laboratórios nas universidades onde eu estou hoje trabalham em sistemas em rede. Então eu estou mais ou menos nessas 3 ondas aqui. O meu problema é o seguinte: o que vai vir do futuro para cá? O que eu posso esperar nesses próximos 40 anos, no conjunto de mudanças que vão acontecer ao meu redor, e como é que eu me preparo para eles? Todos nós temos que nos preocupar com isso, porque, na realidade, são as ondas de inovação que vão vir do futuro para o presente, nas próximas décadas, que vão condicionar o trabalho que a gente faz, ao mesmo tempo que vão abrir oportunidades para trabalhos e carreiras e profissões completamente diferentes. Nesse período de 40 anos aqui, vão rolar quantas leis de Moore? O que é a lei de Moore? A lei de Moore é a lei que faz com que os sistemas eletrônicos digitais mudem. Na realidade, que eles se tornem mais capazes e tenham mais performance.
O que é que essa lei diz, mais ou menos? A cada mais ou menos 2 anos, a gente tem mais ou menos 2 vezes a capacidade e a performance pelo mesmo preço. Cada mais ou menos 2 anos, dobra a capacidade de performance pelo mesmo preço. É como se você tivesse um carro que a cada 2 anos, pelo mesmo preço, se você trocasse, ele duplicasse o número de quilômetros que ele faz com 1 litro de combustível. E isso vem acontecendo mais ou menos dessa forma há mais ou menos 50 anos. Não é? Então, o que tem daqui para cá, 2015 para 2055? Tem 20 leis de Moore, é 2 vezes 2, 20 vezes, para dar 40 anos. Isso aqui é 2 elevado a 20. Quanto é que é 2 elevado a 20? A lei de Moore vai entregar para a gente 1 milhão de vezes mais capacidade e performance pelo mesmo preço. Ou seja, a eletrônica digital, o software, as redes e os sistemas em redes que a gente vê ao nosso redor, que foram habilitados por essa evolução garantida pela lei de Moore, ela nem começou a acontecer ainda. Ela está começando agora. Se a gente marcar o patamar a partir de hoje, daqui a 20 anos, a gente vai ver coisas que a gente não conseguiria nem imaginar hoje. Quer ver uma coisa do ponto de vista pessoal, de tecnologia da informação e para a informação nas nossas vidas? Se vocês olharem para essa linha do tempo aqui, quem nasceu até 1925 nasceu na era do impresso. Não tinha telégrafo ao redor para qualquer um. Você nasceu no interior do Brasil, você nunca tinha ouvido nem rádio. Era muito raro. Não é? Se você nasceu entre 25 e 45, em 35, por exemplo, quando você tinha 15 anos, era 1950, você estava na era do rádio. O Brasil não tinha TV. Se você nasceu aqui como eu nasci, ó, em 55, em 70, eu vi o Brasil ganhar a Copa do Mundo pela TV. Então, eu sou da era da TV. Se você nasceu aqui em 75, 15 anos depois, em 90, você estava na era digital. Você estava vendo computador no supermercado, no banco, na casa das pessoas mais ricas. Talvez você tivesse em casa comprado a muitas prestações e assim por diante. Se você nasceu aqui em 1990, com 15 anos você estava em 2005 e a gente estava já dentro da era da conectividade. Se você não tivesse internet em casa, você ia para a internet onde ela estivesse. Em 2005, o Brasil tinha, segundo uma avaliação do Sebrae, 125 mil lan houses. Se você nasceu aqui, você está na era da mobilidade. Tem uma pesquisa que foi publicada segunda-feira na FutureCon em São Paulo, 81% dos brasileiros têm um smartphone de algum tipo, desde os menos capazes até os super ultra poderosos. E se você nasceu, ou se você está nascendo agora e vai daqui para frente, você está nascendo na era da programabilidade. Por isso que lá naquela escola de direito onde eu estou agora, tem aula de programação para advogados. Porque saber programar vai ser fundamental para saber entender o mundo ao redor e interferir nele. É como se fosse uma nova língua estrangeira. Ou seja, quem nasceu de 65 para cá, nasceu nesse mundo conectado, digital, móvel e programável, mas isso afeta muito mais dramaticamente quem nasceu de 90 para cá. Quem nasceu exatamente em 1990 tem 24 anos hoje. Então, a gente pode imaginar que daqui a 25 anos, ou seja, em 2040 aproximadamente, vai ter uma eleição para presidente do Brasil, e o presidente do Brasil terá sido um gamer que nasceu na internet e nunca viu um telefone daqueles de rotor circular para discar um número e estragar a unha enquanto fazia isso. Qual é a maior consequência imediata desse negócio? É que o online agora é parte do ambiente. Não tem mais online e offline. Só tem um e é online. E a maior consequência de médio prazo, obviamente, é que tudo é software. O mundo ao nosso redor se torna um universo programável e nós vamos ter que nos entender com ele programando coisas. Se vocês quiserem ver um exemplo disso, como dever de casa para vocês se divertirem, passem nesse site aqui, ó, ifttt.com. IFTTT é uma linguagem de programação online que você usa online para fazer programas. Elas têm um comando só, que é se alguma coisa for verdade ou falso, então, que é esse outro T aqui, faça essa coisa. IFTTT significa if this, then that. E dá para fazer uns programas muito legais. Eu tenho um programa que eu fiz lá que diz o seguinte: se for dia 12 de setembro, manda um e-mail para minha mulher dando parabéns a ela pelo aniversário. E manda uma cópia para mim dizendo que você fez isso. Aí eu ligo em cima dizendo, ei, parabéns e tal. Eu nunca mais esqueço o dia do aniversário dela, porque tem um robô de software que faz isso para mim, que é um programa que lê o calendário e faz isso com uma linha de código só, e é a coisa mais simples do mundo para fazer.
Tudo é software. Essa é a minha tese para o futuro. Software vai ser fundamental para gerar empregos, para mudar trabalho, para redefinir mercados, contextos e sociedades inteiras. E isso vai acontecer muito rápido. Quarto ponto da nossa conversa. Se vai acontecer muito rápido, qual é o mundo que a gente está vivendo? A gente já está vivendo no mundo digital. E que mundo digital é esse? Vamos olhar para uma história da informática para dar contexto para a gente entender. Eu uso, para falar de informática, a palavra informaticidade. Isso é a combinação de computação, a capacidade de processar a informação, depende diretamente da lei de Moore, comunicação, capacidade de transmitir informação entre dois pontos, também depende diretamente da lei de Moore, e a capacidade de controle, capacidade de atuar sobre dispositivos ao meu redor, que não depende necessariamente da lei de Moore, tem uma outra lei para isso, chamada lei divina. Na prática, se eu for falar da história recente dessas coisas, eu posso falar das gerações de informática usando referenciais que não são referenciais técnicos, são referenciais que a gente conhece no mundo ao nosso redor, né? O primeiro referencial que eu uso é o balcão, como esse aqui, ó. É um balcão de uma loja qualquer, e esse balcão dessa loja não tem computador, ela é uma loja nova, que foi feita para parecer velha, então você não vai achar nem um computador, nem uma maquininha de passar cartão de crédito, que também é um computador conectado nessa loja, não é? Então, isso é computação antes do balcão. Naquela loja, o computador está escondido em algum lugar, eu falo com alguém que me atende, e é uma transação que não é mediada por computação. Se eu pensar em computador no balcão, é quando eu vou no supermercado, por exemplo. Eu vou no supermercado, tem uma pessoa aqui exercendo o papel de um robô que mostra para esse leitor laser aqui os códigos de barra dos produtos e depois me dá autorização para eu ver se o meu cartão de crédito está ok, se passou, não sei o que lá, e deixa eu sair do supermercado sem mandar a segurança me prender, porque eu estaria roubando os produtos, tá certo? Se eu for um pouco mais na frente, eu tenho a computação depois do balcão, como nesse outro supermercado aqui, e não é nos Estados Unidos ou na Suíça, é em Bangkok, na Tailândia, onde vocês estão vendo esse senhor aqui extremamente desconfiado dessa máquina daqui, porque ele tem que dar conta, se ele entrar nessa linha daí, que é uma linha que normalmente é uma linha de compras rápidas, né? Ele que tem que passar os produtos dele, ele que tem que botar o cartão de crédito dele no lugar, ele que tem que autorizar a transação, ele tem que fazer tudo. Isso é a computação depois do balcão, como é também, não por acaso, a loja do nosso amigo Edward Vintage, que é aquele balcão que a gente viu agora, na internet. A internet é a computação depois do balcão, assim como caixas automáticos também são computação depois do balcão. Fazem transações computacionais e de comunicação complexas para entregar alguma coisa para a gente, no caso de caixas automáticos, dinheiro. Então, se a gente botar o balcão como referencial, tem antes, no e depois do balcão como espaços ou como gerações de informática que, obviamente, convivem ao mesmo tempo. Uma não se acaba por causa da outra. Se eu botar vocês e eu como referencial, a primeira coisa que a gente podia pensar é computação com a gente, não é? Aqui está a festa do aniversário de independência de Singapura, que é um dos espetáculos de fogos de artifício mais famosos do mundo. E como vocês estão vendo aqui, ninguém foi ver os fogos de artifício. As pessoas foram mostrar os fogos de artifício para os seus smartphones. E depois, em casa, elas vão ver um espetáculo fantástico numa telinha de 5 polegadas. Aonde elas estavam ao vivo, mas elas não se lembram porque elas foram lá só para filmar, obviamente. Isso aqui é muito mais dramático, né? Isso aqui são os protestos de Occupy Central de Hong Kong, onde o símbolo do protesto é o flash do celular ligado. E por isso que está tão iluminado assim, obviamente, né? Outro exemplo de computação com você é o relógio do Dick Tracy, que na época que foi concebido pelo Chester Gould era tão inovador, mesmo em história em quadrinho, que ele botou um aviso aqui, ó. Isso é um rádio de pulso bidirecional na história em quadrinho, para as pessoas não acharem que o Dick Tracy estava ficando louco falando com a mão dele, né? Então esse negócio assumiu vários outros formatos depois, mas o que interessa para a gente é esse formato aqui, que é esse que está aqui na minha mão, ó. Esse é o meu relógio do Dick Tracy. Ele tem 1 GHz de clock, ele tem um núcleo de computação de duas CPUs, ele tem 4 GB de memória, dos quais são 512 MB de RAM adicional, ele tem acelerômetro, giroscópio, tem um visor de 320p AMOLED, que é extremamente claro, vocês podem ver ele daí, provavelmente. Ele tem uma câmera de 1 megapixel, que fotografa vocês e manda direto para o meu Facebook.
E faz mais um outro bocado de coisa, como filmar em 720p, 30 frames por segundo, que a maioria dos celulares não conseguia fazer há meros 5 anos. Não é? Beleza. Então, isso é computação com a gente. Esse aqui também vê meu batimento cardíaco enquanto eu estou falando, conta o número de passos. E, de resto, a gente pode botar aplicações dentro dele, porque tem um modelo dele que roda Android e eu simplesmente posso usá-lo como um telefone celular. Computação com você é esse médico aqui com o Google Glass olhando para esse QR Code que está na porta do paciente de um hospital em Boston. O paciente está aqui, tem esse mesmo negócio numa fita na mão dele, e quando ele olha para a porta do paciente, a ficha médica do paciente inteira é projetada no Google Glass e ele consegue ver, tratar o paciente sempre pelo nome, saber quem foi a última pessoa que falou com ele, qual foi o último remédio que ele tomou e por que é que ele está ali no hospital. A mesma coisa é essa câmera desse policial que em Rialto diminuiu o número, diminuiu a incidência de uso de força pela polícia em 60%, simplesmente porque a pessoa que está na frente do policial acha que está sendo gravado, e diminuiu o número de reclamações das pessoas contra a polícia em 88%. Talvez não esteja nem sendo gravado em todos os casos, mas tem uma câmera que está com o policial e ele está dizendo, ele aborda as pessoas dizendo, nós estamos sendo gravados, você e eu. Se isso está sendo gravado mesmo naquela hora, se está sendo registrado, ninguém sabe, mas é melhor apostar que está. Muito bem. Qual é a segunda coisa? Computação em você. Como assim? Está aqui uma lente de contato de uma empresa suíça. Isso aqui é uma antena, essa coisa aqui ao redor. Isso aqui é um conjunto de sensores, processadores de informação e rádio que transmite informação do olho onde a lente está para um laptop ou um tablet do lado de fora e mostra quantas vezes aquela pessoa está piscando, mostra o batimento cardíaco percebido a partir do olho da pessoa e a variação de pressão. Essa pessoa que devia estar com a pressão mais ou menos nessa linha daqui de baixo, ela tem problemas de pressão alta. Aliás, para isso que essa lente é usada, para avisar o paciente que ele está com problema de pressão ocular e ele tem que botar o colírio dele, tem que fazer um tratamento imediatamente. É assim que ela aparece no olho de qualquer um. Então, se vocês virem uma pessoa assim, tiverem que se relacionar com ela, não é um cyborg, é uma pessoa com problema de glaucoma. Obviamente, em você também é uma espécie de um band-aid que tem a capacidade de medir sua temperatura, de ver a salinidade da sua pele e a umidade está sendo usada aqui por esse cara. E tem um uso muito mais radical, que está nesse exemplo daqui de baixo, que está colado na barriga dessa senhora grávida aqui e transmite para um tablet que está aqui do lado o batimento cardíaco do bebê que você está querendo acompanhar, no caso de ser uma gravidez de risco. Se está num tablet, pode ser transmitido pela internet para um sistema de informação, e aí, se acontecer alguma situação que implique numa intervenção ou num acompanhamento mais de perto, ela vai ser chamada a um hospital ou uma ambulância vai direto na casa dela para acompanhar o que é que está acontecendo aí. Ou seja, ao invés de eu dizer para a pessoa, venha ao hospital a cada 3 dias, eu simplesmente fico observando o que está acontecendo de longe pela internet. Literalmente, corações de bebê batendo em rede. Mais radical do que isso, será que tem? Que tal isso aqui? Ó? Isso aqui é um negócio chamado DBS, não dá para ver aqui que tem muita luz apontando de lá para cá, mas se a gente curto-circuitar aquelas luzes ali, vocês viram bem mais perto, isso é um implante cerebral, é computação dentro de você mesmo. Esse pedaço vermelho aqui é um computador que tem um conjunto de sensores e atuadores conectados a ele. Tem uma pessoa com Parkinson, o médico coloca os sensores no cérebro, os sensores capturam se o cérebro está dando a informação para a mão da pessoa começar a mover, aquele movimento típico ondulatório de Parkinson, o computador captura esse movimento, manda os sistemas neuromusculares fazer o movimento contrário. Então, se o cérebro está mandando fazer assim, o computador manda fazer assim. E entre assim e assim, fica assim, parado no meio. Né? Parkinson não afeta o movimento fino da mão. Então, isso fica diretamente injetado dentro da sua cabeça desse jeito, isso vai ser cada vez mais comum, e é o tratamento, o único tratamento para determinadas incidências de Parkinson que não são tratadas com medicamento de jeito nenhum. Um detalhe adicional é que a pessoa que usa esse sistema tem um controle remoto e pode controlar a intensidade do feedback, da realimentação computacional, do controle computacional que ela está recebendo no momento. Certo? Então está aqui, computação com você e computação em você. Até aqui, a gente tem o balcão e você como referência, e o meu terceiro referencial são as coisas. Como é que são as coisas como referencial?
Está aqui uma bolsa básica de qualquer garota, essa daqui é da minha mulher, né? Tem 30 e poucas coisas, que é o que ela considera essencial para ir para uma aula, por exemplo, não para a balada. Então a gente tem primeiro computação para as coisas. Aqui está um sistema de informação que virtualiza objetos. Então esse sistema de informação me diz onde é que um conjunto de coisas está agora e para onde é que elas têm que ir. Computação nas coisas pode ser tão trivial quanto um selo que um computador pode ler numa banana, quanto esse aqui. Ele não pode ler esse diretamente, mas ele pode ler esse diretamente. Esse aqui é o mesmo tipo de selo que estava lá no registro do paciente, naquela sala do hospital em Boston. Essa banana daqui vem logo com 2, esse daqui é onde está o código da banana para você ver o preço, e esse daqui, por mais incrível que pareça, se você clicar nele, é um filme ensinando você a comer banana. Então, e o terceiro ponto, obviamente, são as coisas, como computação, né? Aqui está um caso de coisas computacionais, né? Vamos ver se eu consigo fazer esse cara se comportar. Isso é um robô, que é um aspirador de pó, movido a software, obviamente, inteligência artificial. Ele consegue fazer um mapa da sua casa, ele consegue se lembrar onde é que está a tomada e se recarregar lá automaticamente. Ele consegue decidir se o seu chão está sujo ou limpo. Ele só não consegue ser exatamente amigo do seu cachorro, porque ele não está preparado para se relacionar com ele. Então, para as coisas, nas coisas e as coisas. E esses são os cenários de história da computação que estão acontecendo ao nosso redor, tanto do que já aconteceu, como do que vai acontecer daqui para frente. De uma forma um pouquinho mais estruturada, informaticidade é uma combinação, como eu falei, de computação, de comunicação e de controle, com objetos que têm cada uma dessas 3 características. Aquele robô, por exemplo, que estava limpando o chão, tem exatamente as 3 e é uma instância do que a gente chama objetos inteligentes. Objetos que começam a exercer papéis ao nosso redor, para os quais foram programados e começam a ocupar funções que antigamente só podiam ser desempenhadas por seres humanos. Esses objetos são coisas que estão na rede, eu falo com elas pela rede, como a minha máquina de lavar. Eles são wireless normalmente, eles são múltiplos. Existe um número muito grande de cópias dele, mas eu posso identificar cada um. Eles obedecem a um princípio que eu posso perguntar onde é que eles estão, eles dizem onde é que estão, e eu posso obter uma cópia deles ou obter uma resposta deles. Eles são imperceptíveis a olho nu, porque estão embarcados dentro de algum negócio. A interface daquele aspirador de pó é um app no seu celular, não é? Eles têm interface exatamente invisível por causa disso. Eles carregam o seu próprio plano de construção, de uso e reciclagem, o que faz com que, por exemplo, uma garrafa que tenha um código digital ativo, que eu possa conversar com ela, porque ela está na rede, ou ela pode ser inserida na rede através de um código único qualquer, uma garrafa de plástico. Se a última pessoa que pegou essa garrafa foi um de vocês aqui na sala, eu sei quem foi o último cara que estava com ela e deixou ela no chão em algum lugar. E você, porque ela guarda ou deposita o rastro histórico dela na rede, vai receber uma multa diretamente na sua conta bancária por ter jogado uma garrafa onde não devia ter jogado. É só isso aqui que vai acontecer? Não, tem coisa bem mais radical do que isso aqui. Uma das coisas bem mais radicais que está acontecendo nisso aqui é com esse tipo de robô. Esse robô se chama Baxter, ele custa $20 mil, é um robô extremamente barato. Ele é um robô de linha de montagem de fábrica, treinado na linha de montagem de fábrica, e ele tem o que a gente chama de bom senso. Ou seja, ao invés de eu programar o robô, ele tem um programa geral, e eu treino o robô na linha de montagem. Eu acho que isso é mostrado mais ou menos nessa altura do vídeo. Está aqui o técnico treinando o robô para ele exercer um certo conjunto de papéis, que envolve o seguinte: se o branco passar, pega com o atuador correspondente ao braço esquerdo e põe na caixa onde tem coisas vermelhas. Se passar uma coisa quadrada ou se passar um copo azul, pega ele por dentro e põe na caixa que tem tal coisa. Esses robôs, eles exercem hoje, em linhas de produção, papéis que não são papéis de humanos. Não são papéis de humanos. Eles trabalham em lugares onde a posição de trabalho é muito quente, porque tem um forno muito perto. É muito perigoso, porque tem objetos que podem voar e cair e assim por diante. Mas, paulatinamente, eles começam a exercer papéis cada vez mais complexos nas linhas de montagem. Para a gente olhar um negócio que é feito aqui perto, o César fez um helicóptero autônomo, um helicóptero completamente autônomo com a chassi.
e esse helicóptero ele substitui um helicóptero real, com piloto, copiloto e 2 tripulantes no processo de supervisão de linhas de alta tensão, que é o que a gente vai ver mais ou menos nessa altura do vídeo aqui. Ele não tem controle remoto, ele decola sozinho, voa sozinho, cumpre uma missão absolutamente sozinho e volta à Terra absolutamente sozinho, sem nenhuma interferência humana, a não ser a programação, o desenvolvimento do código que aceita o mapa do que é que ele vai fazer perto da linha de alta tensão. Isso aqui é o tipo de trabalho que você não quer que humanos vão fazer, porque, como vocês estão vendo, o helicóptero precisa chegar muito perto da linha de alta tensão para realizar o trabalho dele, né? Ele tem que ir para cima da linha, é muito arriscado voar perto de linha de alta tensão, por causa, obviamente, da alta tensão, né? São linhas de 500 mil volts, 700 mil volts em alguns casos, e em lugares onde, eventualmente, venta muito, onde você está sujeito a coisas extremamente complexas. Para terminar desses vídeos, esse daqui é o exemplo mais interessante desses todos, de coisas que são informatizadas, é o Argo Rewalk. Isso é um spin-off da Universidade de Berkeley. É uma coisa extremamente sofisticada e complexa que serve para o que vocês vão ver aqui agora nesse vídeo. Você tem um controle remoto que é um relógio parecido com o meu. Esse senhor é paraplégico, ele sofreu um acidente de carro e era paraplégico há muito tempo e com auxílio unicamente de muletas, essa senhora também. Ela tem um exoesqueleto, que é um robô que recebe informação sobre o que é que o corpo dela quer fazer, com sensores no corpo, e a partir daí ajuda a senhora, ou esse garoto, a andar sozinhos. O cara que é mais... o cara que tem uma melhor performance nisso aqui, ele consegue subir e descer escadas, que é esse cara daqui. Está no mercado, não é um teste, está no mercado, você pode comprar da Rewalk. Mas o que vai acontecer com a galera que nasceu depois de 1990, que é aquela turma que a gente estava falando aqui ainda agora, né? Quem nasceu depois de 1990 e vai viver até os 80 e poucos anos, que era a expectativa de vida do Brasil quando eles nasceram, vai enfrentar 64 anos de lei de Moore daqui para frente. Tem mais ou menos 20 anos hoje, vai viver mais ou menos até os 90, e vão enfrentar, vocês, 2 bilhões de vezes mais capacidade pelo mesmo preço. Ou então 2.000 vezes mais capacidade por 1/1000º do preço. Ou 2 milhões de vezes mais capacidade por 1/1000º do preço, né? O que isso significa? Tem um trabalho extremamente interessante que foi publicado há exatamente um ano por Frey e Osborne, chamado Futuro do Emprego. Quão susceptíveis são os diferentes tipos de trabalho à informatização. E nesse texto, muito bem pesquisado, por sinal, eles estudaram 702 tipos de trabalho da tabela de trabalho americana e chegaram a uma conclusão extremamente interessante. Por causa de inteligência artificial, na forma de aprendizado de máquina, por causa de grandes volumes de dados que codificam padrões de comportamento humanos, fazendo coisas que a gente começa a ter em quase qualquer canto. Isso é o efeito Big Data. E por causa de robótica móvel, que é o que a gente viu vários exemplos aqui, eles codificaram essas profissões, mostrando que alguma coisa como 47% de todos os empregos existentes hoje na economia americana tem um risco de 70% ou mais de serem totalmente informatizados, ou seja, seus trabalhadores totalmente substituídos por computador dentro dos próximos 25 anos. 47%, quase metade de todos os empregos, com um risco de 70% ou mais de serem substituídos por software nos próximos 25 anos. Quem tem 100% de probabilidade de desaparecer nesse estudo? Operador de call center. Já está começando a desaparecer, né? Já tem instâncias, muitas que a gente percebe aqui em Recife, ao nosso redor, né? Se você tiver um problema na internet da sua casa, ligar para 2 provedores com os quais eu tenho experiência, você liga, a voz que lhe atende já diz, olha, se você está ligando porque você está achando que tem um problema na internet da sua casa, tem mesmo, a gente já sabe, a gente tem uma equipe em campo e deve ser resolvido nas próximas 2 horas e 45 minutos. Você quer falar com alguém? Não, você não quer falar com ninguém. Para quê? Você quer dar uma esculhambação no atendente? Claro que não, né? Quem tem probabilidade de 0% de desaparecer? Cirurgião ou dentista? Não porque você não vai ter os robôs e os programas para obturar um dente,
mas porque esse estudo é sociotécnico. Quem de vocês aqui na sala abriria a boca para um robô habitural dentro de vocês? Ninguém, certo? 60% de probabilidade de desaparecer nesses próximos 20, 25 anos é dado nesse estudo para operadores de câmera, de TV e cinema, que é um trabalho altamente especializado e que faz vídeos como esse aqui, ó. Esse é Francesca Di Rimini, filmado com o pessoal do Balé de São Francisco, que é um dos melhores balés do mundo no momento. Então tem toda uma filmagem aqui com a direção do Tarek Abdelgawad. Vamos avançar um pouquinho aqui. Está aí, ó. E o problema que a gente enfrenta é como é que uma coisa tão complexa e sofisticada quanto um balé vai ser filmado por um robô. Será que vai? O que vocês acham? Olha só. A câmera tem que acompanhar a expressão, ela tem que focar em cima do rosto da bailarina. A câmera tem que entender a coreografia. Quem filma balé é o operador de câmera que entende a coreografia do balé todinho, senão ele não vai pegar nada, ele aponta para um lado, o pessoal vai para o outro. Né? Beleza, o detalhe é que quem filmou esse balé foi um robô. Né? Esse balé foi totalmente filmado por um robô, uma câmera robótica montada em cima de uma máquina de pintura de linha de produção de fábrica de automóvel. Então vocês estão vendo ela aqui agora. Ballet Meets Robotics. Esse é o nome do making of desse negócio. Então como é que isso foi feito? O grupo de computação gráfica do Balé de São Francisco, combinado com a Universidade de São Francisco, instrumentou os bailarinos, montou, como vocês estão vendo lá atrás, um modelo 3D, né? 4 dimensões, XYZ mais o tempo, do movimento dos bailarinos. Eles estão dançando num espaço cheio de câmeras para capturar todos os movimentos deles. E aí, essa modelagem foi feita, a partir dessa modelagem, foi feita uma outra coisa. Ó. Isso é os bailarinos, o modelo tridimensional dos bailarinos se movendo, com o modelo da câmera se movendo em cima dos bailarinos. E aí a câmera foi programada para seguir os bailarinos na ótica que o diretor queria. O detalhe que tem nessa história aqui é que é impossível filmar certos desses movimentos sem uma câmera. Por mais incrível que pareça, né? Porque aí os bailarinos sobem, ó, e a câmera vem de cima para baixo filmar exatamente o rosto dela. E quando o rosto desce, a câmera desce junto com ela. É impossível você fazer isso com um operador humano, por causa de um número de razões, inclusive o número de graus de liberdade da mão humana nesse processo. Isso é um problema para a gente aqui nessa sala? Um mega problema. Por quê? Porque isso vai afetar todos os campos da atividade humana e vai criar todo tipo de oportunidade. E isso afeta a gente, afeta cada um de nós. Afeta a mim, que sou professor. A estimativa de Frey e Osborne é que 19% é a probabilidade de você informar o trabalho do professor de educação de jovens e adultos. O professor, que a gente chama de assistente, que é o cara que aplica e corrige prova, porque a gente está digitalizando isso, né? Já tem universidades onde as provas são decididas por computador e são corrigidas por computador, ele tem 50%, 56% de probabilidade de desaparecer. E para mim, que sou de informática, eu devia estar tranquilo, certo? Eu devia estar absolutamente tranquilo, mas isso é errado. Por quê? Porque o programador básico, o que a gente chama de codificador, o cara que faz simplesmente a transcrição de uma especificação para código, sem muita inteligência na construção da solução, ou seja, a programação de baixíssima criatividade, ele tem quase 50% de probabilidade de desaparecer nesse mesmo período. Conclusão da gente aqui, por enquanto. Se seu trabalho não for criativo, no futuro próximo, você vai ser irrelevante muito em breve. Criativo em que escala? Tem um trabalho feito por professores da Universidade de Austin, nos Estados Unidos, onde eles mostram como software, como computador e grandes volumes de dados, usando informação disponível unicamente antes do processo, prevê com uma taxa de acerto de 70%, que é muito maior do que o Instituto de Pesquisa Eleitoral que a gente tem no Brasil, o comportamento dos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. E eles estão a caminho de fazer com que isso seja 90+% nos próximos
10, 20 anos, que é o tempo daquela previsão lá. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai substituir juízes humanos por software para tomar decisão? Não, quer dizer uma outra coisa totalmente diferente. Quer dizer que se eu for botar algum de vocês na justiça ou vice-versa, eu vou consultar esse software para saber se vale a pena, numa determinada corte, com um determinado juiz, entrar com o processo, porque você sabe mais ou menos qual é a decisão dele a priori. Isso muda tudo ao nosso redor. Como se não bastasse, tem uma coisa para a gente prestar atenção do ponto de vista do nosso desenvolvimento futuro, e aqui eu encerro a minha conversa. Tem uma lei de Keynes, de 1933, que diz que a velocidade e intensidade de eliminação de trabalho causado por uma onda de inovação qualquer é sempre muito maior do que a velocidade e qualidade do processo de reeducação de capital humano provido pelas instâncias de governo, de educação e sociedade clássicas, para que você, que perdeu seu trabalho por causa de uma onda de inovação, consiga aproveitar a próxima onda. Ou seja, se a gente não ficar muito esperto e não ficar o tempo todo trazendo o futuro para o presente, e nós, como agentes desse processo, se a gente apostar que o futuro não vai vir para o presente, a gente vai estar sujeito a essa lei de Keynes aqui o tempo todo. Para quem vai viver muito tempo e vai ter muitas transições motivadas pela lei de Moore e tantas outras ao redor, como vocês daqui, é absolutamente fundamental prestar atenção nas revoluções de inovação baseadas e habilitadas por tecnologia de informação ou não, que vão acontecer nos próximos 40, 50, 60 anos. Muito obrigado e boa noite. Nós temos tempo para perguntas. Perguntas? Ali. Boa noite, Silvio. Opa. Gostaria de parabenizá-lo pela palestra, primeiramente. Inclusive, já li seu livro, é fantástico. Obrigado. Todo mundo devia fazer isso. Um caminho seguro para chegar em pelo menos parte do futuro é ler Novos Negócios no Brasil, que é o meu livro que ele está falando. Tem na Livraria Cultura daqui do shopping. É só descer e comprar. É o seguinte, tanto no livro quanto na palestra, você abordou aquela frase, tudo é software. Sim. E, se eu não me engano, no seu blog, você colocou uma coisa do tipo, me corrija se eu estiver errado. Ou você programa, ou você é programado. Você será programado. Você ainda não é programado. Ou você programa, ou você será programado. Eu gostaria que você... Que eu elaborasse isso. Tá, o que é ou você programa, ou você será programado? Tem um tipo muito fácil de programação que todo mundo devia fazer. Mas deixa eu perguntar para vocês aqui. Quantos de vocês sabem navegar anonimamente na internet? Quantos de vocês sabem navegar na internet de tal forma que o sistema com o qual vocês estão falando, ou o sistema de informação que vocês estão acessando do outro lado, não consegue identificar quem você é? Quantos conseguem? Bom, então vocês estão todos sendo manipulados digitalmente por sistemas de informação que sabem exatamente quem você é. Tipo, você faz uma busca por tênis de vôlei em Google, aí você entra num site de informação qualquer que você está querendo saber o resultado do jogo de futebol. Qual é a propaganda que está lá? Tênis de vôlei. Aí você sai para um site de música. Lá vai tênis de vôlei atrás de você. Aí você vai para o e-mail. Tênis de vôlei. Por quê? Porque se você procurou tênis de vôlei em algum lugar, você está dizendo para mim que tem uma coisa que está na sua cabeça, tem um ponto de interrogação chamado tênis de vôlei, sobre o qual eu posso agir. Não é? Então, o que eu faço com essa informação? Eu uso essa informação para condicionar toda a sua navegação pela web. É capaz de eu mudar a ordem de notícias em determinados sites para dizer que tal time usa tais tênis de vôlei. Não é? É por isso que quem não programa vai ser programado. Exemplo mais radical. Vamos pegar essa história dos advogados que programam, lá o pessoal da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Por que eles fazem curso de programação? Porque, por exemplo, você tem todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas estão disponíveis online. Elas estão disponíveis online. Mas se você for olhar para esse negócio, se você for olhar na mão, você jamais vai tirar nenhuma informação de lá. Eu consigo tirar informação de lá
escrevendo software que vai atrás, compara textos, porque não tem uma máquina de busca em cima dela, e tenta elucidar para mim como é que eu deveria conduzir um determinado processo para maximizar minha chance de um bom retorno sobre o meu investimento naquele processo. A mesma coisa vale para a engenharia. Por exemplo, quando eu me formei em engenharia, os escritórios de cálculo de prédios daqui de Recife, eles tinham dezenas de engenheiros, que a gente chamava de engenheiro calculista, que passavam o dia todinho com máquinas de calcular e réguas de cálculo, assim por diante, na década de 70, literalmente calculando aquela coluna, as vigas que estão aqui em cima, o peso dessa placa e assim por diante. Não é mais assim. Você pegou o trabalho desse pessoal, que era metódico, sistemático e constantemente realizado com um determinado conjunto de padrões de segurança, margens de segurança, você transformou isso em software. Hoje, quem é engenheiro calculista é quem escreve o software que faz o cálculo. Os que não aprenderam a fazer cálculo, eles fazem cálculo de coisinha pequena que não vale a pena. Os que não aprenderam a programar, desculpe, eles fazem cálculo de coisa que não vale a pena você botar dentro de um programa. Quem ganha dinheiro mesmo no negócio de cálculo é o cara que faz o software que você usa para calcular. Essa transição é mais ou menos como se você tivesse programação como uma língua estrangeira. Eu tivesse que aprender esse negócio. Vez por outra, os meus alunos chegam para mim na universidade e dizem, professor, se eu tivesse tempo, o que era que eu faria? Eu digo, você já sabe programar? O cara diz, já. Eu digo, então aprenda mandarim. Dentro de 20 anos, se você não souber mandarim, você está perdido. Né? Aprendam mandarim, por acaso, aqueles de vocês que já sabem programar. Mas antes, aprendam a programar. Não é difícil aprender a programar. Aprender programação é uma espécie de um português abstrato. Né? Se você já viu uma poesia concreta em algum lugar, você sabe programar. Se você entendeu alguma poesia concreta na sua vida, ou entendeu pelo menos a razão da existência dela, você sabe programar naturalmente. Vai lá, todo mundo consegue programar. Não é um bicho de 7 cabeças, você pelo menos programar para entender como é que se programa. O que não significa que, de repente, você vai passar 4, 5 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses aprendendo a programar e vai escrever Google no outro dia. Né? Não é assim. Google tem dezenas de milhões de linhas de código, das mais complexas linhas de código do mundo. Mas não tem mais nenhum lugar hoje, para onde você olhe, que não tenha código. Tem na sua geladeira, tem no seu carro, tem no controle remoto da chave do seu carro, tem no sinal de trânsito. Se eu conseguisse dar um comando hoje que parasse software, as luzes desse shopping, o ar-condicionado, os sinais de trânsito, as bombas d'água, de esgoto, todos os carros não sairiam do lugar. A gente tinha que voltar para carro carburador para fazer alguma coisa aqui, tá certo? Para você ter uma outra ideia ainda mais radical, um avião da década de 60, ele tinha 5% da funcionalidade dele entregue por software. Ou seja, 5%, 5 em cada 100 funções do avião, software se envolvia de alguma forma. Sabe qual é o número hoje? 95%. Um dia desse eu fui pegar um avião aqui no aeroporto, ele saiu, foi para a cabeceira da pista, marcou carreira e o motor apagou. A gente foi rebocado de volta para o gate, para o finger. Um bocado de medroso já desistiu do voo. Aí os cabos disseram que tinha consertado, a gente esperou uma meia hora, ele fez a mesma coisa de novo. Aí ele foi, apagou de novo, foi rebocado de novo. Eu precisava muito resolver um problema em São Paulo, fiquei esperando. Aí entrou um menino que tinha acabado de vir da balada, né? Isso era 7 horas da manhã, cabelo engomado para cima assim. Aí ele entrou na cabine. Eu não tenho medo de voar não, mas eu tenho medo de morrer. Então eu já estava lá na frente, esperando para sair. Quando ele entrou, e ele entrou assim, com deixa que eu resolvo, eu fiquei lá esperando. Aí ele passou uns 15 minutos na cabine com a porta fechada, daqui a pouco ele saiu e disse, agora vai. Aí eu olhei para ele assim, disse, me diz uma coisa, tu acha que agora vai, por quê? Ele disse, não, porque eu dei um reboot no avião. Ele deu um reboot no avião todinho. Aí eu sentei, teve mais uns 15 caras que vazaram. Eu sentei, vamos ver se vai. E foi. Ele deu um reboot no avião. O software estava fora de sincronia. Então não tem mais por onde você escapar. Principalmente se você vai passar os 40, 50, 60 anos da vida daqui para frente trabalhando. Pô. É a mesma coisa que você dizer, teve um tempo atrás, eu conheci muita gente que era taquígrafo. Vocês já ouviram falar de taquígrafo? Taquigrafia é uma linguagem compacta que você usava para tomar notas quando o gravador era muito caro. Aí teve gravador, certo?
Aí depois teve reconhecimento automático de voz combinado com sintetizador de discurso. Pega a sua voz, extrai e faz o resumo direto. Sabe o que é que tem hoje? Quando você vê a maioria dos relatórios, a maioria das notícias, que são a história de um jogo de basquete nos Estados Unidos, ou a história de um jogo de futebol, a notícia que não é opinião. O time estava mal, não sei o que lá, o posicionamento do jogador estava não sei o que, o cara chutou a gol, fez não sei o que, o goleiro defendeu para lá, isso é escrito por software. Você entrega os dados do jogo, e um software escreve a reportagem. Reportagens comuns do tipo vai chover, não sei o quê. Em países como os Estados Unidos, isso em língua inglesa já chegou, português é a 6ª língua mais falada do mundo e vai chegar aqui rapidamente também, porque vai chegar bem antes de Tagalog, antes de outras línguas bem menos faladas. Você vai ter coisas que a gente acha extremamente sofisticadas hoje, como você fazer um relatório sobre a previsão do tempo e apresentar na televisão. Você não precisa ser humano para fazer isso, não. Esse trabalho é totalmente repetitivo. Coloquem-se como a pessoa da previsão do tempo. Em tal canto é 31 graus, não sei o que, tem uma frente fria entrando, vai bater com não sei o que, com popopó. Se eu fizesse um trabalho daquele, eu me suicidava de tédio. Isso vai ser feito por software. Mais alguém? Lá. Bem alto que eu sou surdo, hein? Mal consigo ouvir a mim mesmo. Aí. Boa noite. Diante de tantas inovações que têm acontecido na questão da informática que contribuem para as relações humanas, será que as relações humanas não serão substituídas de forma tão artificial como as questões dos softwares na área da informática que têm nos contribuído? Isso é uma excelente pergunta, porque envolve o comportamento humano, né? A simples preocupação, a simples explicitação da preocupação. Será que as relações humanas sofrerão interferência de grande ordem de magnitude da informática? Ela já carrega dentro dela essa sua preocupação, que é uma preocupação de muita gente, ela carrega as vacinas contra isso, né? Ela carrega as suas próprias vacinas. Não, eu não acho que computador vai contaminar a gente a ponto da gente virar cyborg, né? A ponto da gente se transformar em alguma coisa que só consegue sobreviver se tiver informática do lado. E eu digo isso apesar daquele pessoal lá da fotografia do aniversário de Singapura, né? E como você vê em todo canto, as pessoas vão para as festas, você vê todo mundo filmando. Ainda é porque a pessoa quer ter aquela festa para ela. Mas à medida que você transformar câmeras em coisas ubíquas, quando elas estiverem em todo canto, fazendo tudo o tempo todo, e as câmeras do próprio evento, uma das coisas que você vai poder ter para qualquer evento, por causa da disponibilidade, de câmeras em todo canto, 2, de armazenamento muito mais barato que você tem hoje, de centenas de megabits por segundo de conectividade na sua casa, é o seguinte: quando você comprar ingresso para um show, você vai ficar por vários anos com o ingresso para ver aquele show online também. Todos os shows vão online e o seu ingresso para você ir para aquele show presencialmente vai ser um ingresso para você ver aquele show e a sua participação dele tantas vezes quanto você quiser. E aí você vai começar a ir para o show para prestar atenção no show. Porque tecnologia boa é a tecnologia que ela está em todo canto, mas a gente não precisa estar fazendo nada com ela. Ela age naturalmente. É o que a Cora Ronay chama de tecnologias calmas. As tecnologias que estão ao nosso redor, que o ambiente tecnológico é de imersão total, mas que parece com eletricidade, entendeu? A gente tem eletricidade aqui nessa sala, de uma maneira mais ou menos constante, tanto que quando não tem notícia na televisão, no rádio, jornal, na internet, que teve um apagão, não é? E isso é extremamente complexo de botar aqui. Mas a gente não precisa se preocupar. A gente aperta um botão na parede e, para todos os efeitos, é como se a parede gerasse eletricidade e iluminasse o lugar. Não é assim que acontece. Isso é muito complicado para fazer. Agora, a complicação e a complexidade de fazer isso ficaram escondidas por trás da parede, num sistema que está aí há mais de 100 anos, que transformou isso em norma, não é? Então, na realidade, você não vai precisar entender uma interface extremamente complexa de um negócio para fazer não sei o quê. Seja o que for, ligar seu carro, abrir a porta da sua casa, assim por diante. Você chega perto da porta da sua casa, a sua casa identifica que você é você por algum conjunto de dispositivos, combinação de câmera, com cheiro, com presença, com altura, com tamanho, seja lá o que for, e abre a casa para você. Fim. E você não tem que apertar nenhum botão. Isso é que é tecnologia legal. Veja que a gente tem partes dessa coisa acontecendo agora, né? Se você tiver com a chave do carro no bolso, para um número muito grande de carros já,
Quando você chega perto do carro, ele abre a porta. Tá certo? Se você tiver determinado tipo de carro, a informática dentro do carro, se ela perceber que é você que está entrando, ela põe o banco no lugar, que é ideal para você, que você programou antes, e põe a direção no lugar. Liga o carro sozinho, só falta perguntar para onde você quer ir, que é o carro sem motorista. Né? Que é o carro ideal, porque você pode beber na direção. Você senta no lugar do motorista, ele nem tem direção, é o carro de Google, e você simplesmente diz, me leva para casa. E ele sabe onde é casa. Por quê? Casa é o lugar onde você dorme, está marcado lá. Já tem o Waze isso, né? O Waze tem casa, mas eu tenho que tocar lá, e ele me leva para casa. Transforme isso numa plataforma de software que vai estar num carro, e é mesmo informática, de relacionamento e tudo, você entra no carro e diz, eu quero ir para casa. Certo? O que isso vai substituir? Motoristas de táxis e de ônibus. Quem aqui tem vocação para motorista de táxi? E motorista de ônibus? O cara que passa o dia todinho com o negócio fazendo pem, pem. De novo, todas as coisas que têm possibilidade da gente substituir por informática, e não é coisa da gente carregar com a gente, não. Você está falando em particular de informática comigo, né? Esse relógio, o meu smartphone, o meu tablet e assim por diante. Nós estamos falando de tudo ao nosso redor que não tenha muita coisa criativa para fazer, como não tem, por exemplo, você dirigir um ônibus, é um negócio absolutamente trivial do ponto de vista humano. Na hora que a gente souber como fazer isso competentemente, o ônibus não vai ter motorista. Tão simples quanto isso. Isso vai mudar a vida da gente para melhor ou para pior. Depende da qualidade do ônibus. Se for ruim o software que está lá, se for muito pior do que o motorista, vai ser uma catástrofe. Se for melhor do que o motorista pode fazer, vai ser melhor para a gente e muito melhor para o motorista, que não vai ter que fazer aquele trabalho repetitivo o tempo todo. Beleza? Então foi. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Silvio.